Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Filosófico, espero que todos estejam bem. Hoje vamos tratar do Platão e vamos dar sequência ao Café Filosófico. Antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho aí do projeto cultural Filosofia na PG, que é composto de 3 atividades ou vertentes, que é o Café Filosófico, que são 10 eventos. Nós já tratamos de Pitágoras, Sócrates e hoje vamos tratar de Platão. Vamos dar sequência depois, completando aí com mais 7 pensadores, completando os 10, que nos propomos a fazer aí no edital. Depois, tem a atividade do Sarau Litero-Filosófico, que é uma das 3 atividades aí do projeto Filosofia na PG. Nós iniciamos tratando da obra Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe. Depois tratamos de 100 Dias entre Céu e Mar, de Amir Klink. E neste mês, tratamos da Revolução dos Bichos, de George Orwell. Vamos dar sequência também com mais 7 obras, completando as 10 propostas no edital. E tem também o GF, que é o Grupo de Educação Emocional e Filosofia. Essa atividade é composta apenas de 8 eventos, cujo início se deu neste próprio mês, que nós tratamos aí da questão do vazio existencial, que é um tema socioemocional muito importante aí da nossa época. No próximo mês vamos tratar da depressão e vamos depois completar com mais 6 eventos. Lembrando que o projeto Filosofia na PG participou, e foi selecionado no edital 24 de 2019 de ações de incentivo à leitura e propôs, a uma execução de um projeto com 3 atividades, de maneira a ser sediado na Escola Laudelino Fernandes dos Santos, mas como teve o evento da pandemia, foi autorizado os eventos iniciais serem feitos de modo virtual. Por isso que estamos aqui, para executar esse projeto. Vamos passar para a próxima tela, na qual eu vou comentar sobre o evento Café Filosófico, que foi tratado aí Pitágoras, Sócrates, e hoje nós vamos tratar do Platão. Então a proposta do Café Filosófico é selecionar, e fez isso, 10 filósofos, abrangendo aí toda a história da filosofia, de modo que cada período aí nós vamos selecionar em torno de 2 ou 3 pensadores, para que nós tenhamos uma estrutura, uma disposição, sempre tendo em vista uma finalidade, que a finalidade é a busca da serenidade. Nós vamos ver isso no último evento do Café Filosófico, no qual nós vamos tratar do filósofo brasileiro Herculano Pires, que tem um livro muito importante, O Ser e a Serenidade. Então, baseado nesse critério, nós selecionamos os filósofos que vão se adequar, ao nosso propósito. Platão, por toda a sua filosofia, por todas as ideias que propôs, é um desses filósofos que se adequam, que se encaixam nesse propósito. Então, deve ser algo planejado para que atinja lá no final, a busca da serenidade, que sejam complementos, àquela obra que vai ser o encerramento do Café Filosófico. De modo que nós estamos aí no período da Antiguidade, conforme eu disse, selecionamos um pré-socrático, que foi o Pitágoras, que é o representante desse período, e agora no período sistemático ou antropológico, nós tivemos 2 filósofos, Sócrates e Platão, muito importantes por suas ideias aí sobre a imortalidade da alma, que é muito interessante para nós compreendermos lá no final a questão do ser ontológico, que vai ser proposta por Herculano Pires. Dando início à nossa atividade de hoje, vemos aí o Platão, uma escultura desse filósofo. A sua obra A República é a que nós vamos nos deter na análise de hoje. Para aqueles que conhecem o canal Filosofia na PG, sabem, que tenho produzido
alguns cafés expressos, que são vídeos mais curtos, na qual eu faço algumas abordagens aí de alguns filósofos. Platão justamente já foi tratado, né, nesse café expresso de uma maneira diferente da que vai ser tratada hoje, né? Foi tratado de uma maneira mais abrangente, se abordando outros aspectos da sua obra e da sua filosofia. Hoje nós vamos nos deter mais na obra A História da Filosofia de Will Durant. Por quê? Porque ele estrutura essa forma de pensamento de Platão, principalmente a sua filosofia política, de uma maneira aí muito pedagógica, muito interessante, de fácil compreensão. Então ele vai começar lá, né, tratando da República, falando aí da questão que é levantada por Platão, Sócrates, né, questão da justiça, e vai propor primeiro os problemas e depois as soluções. Então nós vamos ver lá primeiro o problema ético surgindo, depois vem o problema político e o problema psicológico. E depois nas soluções, né, essa ordem se inverte. Eles começam tratando justamente da solução psicológica, depois política, para se chegar aí a um conceito, né, do que seria a justiça. Então nós vamos tratar, né, detalhadamente dessas etapas na atividade de hoje. Vemos a obra A República, de Platão, que é um clássico da filosofia política, muito conhecido, que todo estudante, né, todo aquele que tem simpatia pela filosofia deve conhecer a obra, porque é uma obra aí clássica da filosofia política, que pode ser, né, usada para se compreender o que acontece na política contemporânea. Então vamos ver uma citação, né, e depois vamos comentar a respeito dessa citação feita aí, escrita por Durant. A República é um tratado completo, Platão reduzido a um livro. Nele encontraremos a sua metafísica, sua teologia, sua ética, sua psicologia, sua pedagogia, sua política, sua teoria da arte. Nele encontraremos problemas exalando modernidade e sabor contemporâneo, comunismo e socialismo, feminismo, o controle de natalidade e eugenia, problemas nietzscheanos de moralidade e aristocracia, problemas russenianos de retorno à natureza e educação indeterminista, elan vital, bergsoniano e psicanálise freudiana. Está tudo ali. É um banquete para a elite servido por um anfitrião generoso. Então vamos comentar algo a respeito dessa citação, né? Então o Durant vai dizer que a República é um tratado completo, né, no qual estão antecipadas, e concentradas muitas das questões e problemas que vão surgir na modernidade e na nossa época contemporânea. Então Platão vai tratar nessa obra, e nós vamos perceber durante a exposição que muitos desses temas vão aparecer, outros, né, vão estar um pouco mais implícitos, mas muitos deles vão estar explícitos na nossa exposição. Questão aí da metafísica, que vai ser tratada ali na questão do mito da caverna, né? Não aparece tanto aqui, né, essa ideia do mito da caverna. No Café Expresso nós tratamos isso de maneira mais detalhada, mas a metafísica vai se desenvolver, né, a metafísica de Platão vai se desenvolver muito a partir do mito da caverna. A questão da teologia também vai ser tratada, né? Platão vai mencionar o Deus, né? A questão da ética, que vai ser a sua ética, no final do livro nós vamos perceber que a República, né, a filosofia de Platão aí, política, vai desenvolver uma ética. A psicologia, né, que é um dos problemas a serem resolvidos, a própria pedagogia, Platão vai propor lá um método educacional, né, para formar o cidadão da sua república, a sua política, que é o tema central aí, que nós vamos nos concentrar, e a teoria da arte, que não tanto aparece aqui, né, nessa exposição, mas está aí em A República, proposta aí de uma teoria da arte, muito baseada aí na questão aí do mundo das ideias e do mundo sensível, que a arte, né, segundo Platão, aqui no nosso mundo seria apenas uma cópia do mundo das ideias.
Nele encontraremos problemas exalando modernidade e sabor contemporâneo. Então nós vamos ver antecipado, como eu disse, né, questões políticas como o comunismo, o socialismo, o próprio feminismo, né, a defesa aí do Platão, da educação para as mulheres, da igualdade das mulheres, muitos movimentos, né, muitas interpretações, né, negam, né, que Platão aí fosse um feminista. Nós costumamos colocar aqui, o Duran também coloca, né, questão aí do termo feminismo, justamente por nossa época, né, mas essa questão na época dele não era tratada dessa forma, né, não tinha um movimento organizado nesse sentido, mas para que nós possamos compreender a antecipação dessas ideias. E questões polêmicas, como controle de natalidade e eugenia, que Platão também vai desenvolver. A coisa interessante aqui é que nós devemos, né, ter um critério, né, de interpretar essas questões, levando em consideração o contexto histórico da obra de Platão. Vamos imaginar, né, dito de outra forma, essas questões, embora sejam censuradas pela nossa época, né, esse controle de natalidade, questão da eugenia, que vai ficar implícito na obra de Platão, a questão do infanticídio, são censuradas pela nossa época, que já tem conhecimento aí de direitos humanos, tem o pensamento racional mais desenvolvido, né, uma compreensão melhor. Imaginem daqui a 25 séculos para frente, como que vão interpretar, né, os nossos debates aí sobre aborto, sobre pena de morte, eutanásia. Será que não vão nos censurar, como nós fazemos censurando a obra de Platão nesse ponto, né, da questão da natalidade e a eugenia, que seria aí até um modo fascista, né, uma ideia meio fascista da questão aí da eugenia e da natalidade, que depois vai surgir, né, no nazismo, esse tema aí da eugenia. Mas aparece lá em Platão essa ideia, né, censurada pela nossa época. Devemos fazer, né, como eu disse agora há pouco, né, temos em consideração o seu contexto histórico, né, o pouco desenvolvimento de algumas questões, principalmente dos direitos humanos. Vamos ver também os problemas éticos aí colocados por Nietzsche, questão da moralidade. Isso vai ficar bem representado já no próximo slide, quando nós vemos os sofistas defendendo basicamente essa ideia, né, que vai aparecer depois no Nietzsche, antecipando, né, uma ética proposta pelo Nietzsche, que é a própria ética do povo grego. A defesa da aristocracia, que vai ficar muito claro em Platão. Platão e Aristóteles eram críticos da democracia, né? Problemas relacionados aí e levantados por Rousseau, né? Questão do retorno à natureza, que o homem é bom, né? Que a civilização corrompeu ele. Então, Platão vai propor toda uma educação, né? Para se aproveitar os instintos dos homens, né? A sua natureza, vai abrir até uma questão da psicanálise. A educação indeterminista também aparece, né, na obra República. Bergson, né, vai aparecer ali uma ideia de Bergson, que ele coloca um conceito que é o eleu vital, mas o eleu vital seria aí a questão da causa primária de Deus, né, que também Platão vai colocar, que precisa ter essa ideia de Deus ou da causa primária, para que a civilização e a política tenham um bom andamento, né, segundo Platão. Como eu disse, né, também vai levantar essa questão da psicanálise aí, que depois vai ser criada e desenvolvida por Freud. Então, Duran finaliza essa citação dizendo o seguinte: é um banquete para a elite, servido por um anfitrião generoso. Então, a leitura dessa obra, que todos devem conhecer, já nos coloca a par da filosofia de Platão, de uma maneira muito abrangente. Seguindo, agora nós vamos tratar das viagens de Platão, que são discutidas aí por filósofos e historiadores, né? Alguns duvidando dessas viagens, alguns afirmando que elas realmente aconteceram. Temos que tocar nela para entender aí a partir de qual fonte o Platão, né, desenvolve aí a sua filosofia. E vai ser tocado também a questão da justiça, que é o ponto central do livro, né? O livro começa, né, tentando se definir aí o conceito de justiça. Então vemos ali Duran, né,
descreveu para a gente ali as passagens, as viagens de Platão. Primeiramente, ele disse lá sobre o Egito. Vamos ver o que diz. Ficou um tanto chocado ao ouvir da classe clerical que governava aquela terra que a Grécia era um país infante, sem tradições estabilizadoras ou uma cultura profunda, e, portanto, ainda não podia ser levada a sério por aquelas enigmáticas autoridades do Nilo. Então, se fala, se comenta de uma passagem de Platão pelo Egito, na qual ele teve contato com a classe clerical, com os sacerdotes, que, de maneira privada, concentravam aí a filosofia egípcia. Eu discuto essa questão e a origem da filosofia no espaço e no tempo, está lá no meu blog, defendendo aí a origem da filosofia no Oriente, justamente por causa desses apontamentos, que eu procuro argumentar e justificar naquele texto. Então se tem aí uma ideia, um apontamento de que Platão teve contato com aquela civilização, principalmente com os sacerdotes, com essa classe aí ilustrada, clerical, e que absorveu algumas ideias de governo e percebeu que essa classe clerical, instruída, que conduzia aí de maneira estabilizadora, a civilização egípcia, era um modelo que ele vai se utilizar, para criar aí a sua filosofia política, que vai ser desenvolvida na obra ali A República. Então, essa cultura profunda que pertence ao Egito foi negada, foi dito para ele, segundo Duran, que a Grécia, por ser um país infante, ainda não tinha essas ideias desenvolvidas e algumas questões se tornaram enigmáticas para Platão. Ficaram ali de conhecimento privado dos sacerdotes, não foram divulgadas publicamente. A filosofia grega é reconhecida aí pela sua divulgação pública, se estabelece o início da filosofia com Tales de Mileto, justamente por ela se tornar pública, mas vemos aí que muitas das suas elucubrações já aconteciam de modo privado nas civilizações do Oriente. Depois é comentada aí a passagem de Platão pela Sicília e Itália. Vemos o que ele diz. Entrou durante certo tempo para a escola ou aceita que o grande Pitágoras havia fundado. E uma vez mais sua mente sensível ficou marcada pela lembrança de um pequeno grupo isolado de homens, com a finalidade de ter sua erudição aproveitada e governar, vivendo uma vida simples, apesar do poder que possuía. Então, mais uma vez, Platão aí vai ter contato com uma elite que governa determinado território, por meio aí, de uma seita. Então, o Pitágoras, que eu tratei lá logo no início do Café Filosófico, o primeiro evento, fica bem claro lá naquela exposição que Pitágoras fundou uma confraria filosófica e científica, religiosa também, que muitos aí colocam como mística. Então, Pitágoras era um taumaturgo, ele se desenvolveu não só aí propondo uma filosofia, mas também com questões religiosas e místicas. Diz também lá, que a seita se diferencia da religião por ser fundada, não ser revelada, ser fundada por um humano, foi fundada por Pitágoras. Platão, teve contato aí, segundo é relatado aqui, Platão teve contato com o Pitágoras e percebeu que uma confraria seria algo interessante a ser criado. Por isso que ele vai criar ali a academia, não com a ideia mística aí, que é proposta por Pitágoras, mas de modo racional. A academia vai ser um lugar aí, um espaço dedicado às atividades racionais. Mas percebeu também nessa sua viagem, que a questão aí de uma classe que dirigia as demais era importante para se criar a república. E isso vai ficar muito marcado na sua filosofia política. Por fim, vemos ali outra passagem por Judeia e pelo rio Ganges. Há também quem diga que ele foi à Judeia, sendo influenciado durante algum tempo pela tradição dos profetas quase socialistas, e até que chegou às margens do Ganges e aprendeu as meditações místicas dos hindus. Então, Platão, mais uma vez aí tem contato com a questão mística, com os hindus, civilização indiana,
oriental, portanto. Então fica bem registrada aí essa passagem do Platão pelas civilizações orientais. Absorveu algo a respeito, né, dessas questões que eram muito meditadas em âmbito privado, e também teve contato com a cultura proposta ali na Judéia, né, que vem ali da tradição dos profetas, que se aproximam muito dos socialistas utópicos, né, que vão vir depois na cronologia da história da filosofia. Então ele vai perceber aí, principalmente a questão da organização comunitária, né, do modo de produção comunitária, que deveria ser aproveitada, e ele vai propor isso, né, quando ele desenvolve lá a sua filosofia política, que deveria haver um comunismo entre as classes dirigentes, não entre os guerreiros e entre os mercadores, que justamente vai contra, né, as suas vocações, mas na classe dirigente. Seguindo, vamos entrar aí no primeiro problema a surgir. Antes de iniciarmos, né, vamos lembrar que a estrutura aí da obra A História da Filosofia, do Will Durant, está estruturada a partir dos problemas para depois vir as soluções. Então podemos compreender a obra de Platão dessa forma. Então vem primeiramente o problema ético, depois o político e depois o psicológico. E depois inverte-se a resolução, né? Se resolve primeiro, uma solução é dada ali para o problema psicológico, depois político, e encerramos com a solução do problema ético, no qual nós vamos ter uma definição do que seja ali a justiça. Então a justiça em grande escala, né, essa é a questão que nós vamos ressaltar aqui, né, que vai ser colocada aí por Platão e por Sócrates, né, porque a obra ali se mistura, né, Platão ali vai narrar os diálogos de Sócrates, e não sabemos se essa ideia de Sócrates ou é de Platão propriamente dita, mas é o que decorre da República. Então vejamos aí como é colocado o problema ético. Veja que há um diálogo dos sofistas, né, de alguns sofistas com Sócrates. Então é dito da seguinte forma: ouçam então, diz o irado sofista, eu declaro que a força é um direito e que a justiça é o interesse do mais forte, pois a injustiça é censurada por aqueles que a censuram, têm medo de sofrer, e não devido a qualquer escrúpulo que pudessem ter deles mesmos cometerem injustiça. Então aqui o sofista defende uma posição que a justiça é o direito do mais forte, né, que aquele que é mais forte que impõe a justiça, e que quando eles, né, fazem isso, né, eles não têm nenhum escrúpulo de cometer as suas injustiças, né, nenhum senso moral, vamos dizer assim. Então é um posicionamento que vai ser defendido pelo Nietzsche depois, né, que é uma ética do mais forte, uma ética que o povo grego tinha muito forte, e foi baseado nessa ética que a Grécia, né, se tornou um império, né, dominou ali diversas regiões, se impondo. E justamente, né, podemos interpretar isso, vendo a nossa política atual e a própria história aí moderna, que os estados que impunham essa força, né, costumavam ser dominantes, né? Vejamos aí os Estados Unidos, que prega a democracia para os demais países, mas ele mesmo parece que tem essa ética do mais forte, né, de imposição aí de ser o mais forte. Então, a partir dessa geopolítica, né, nós percebemos o quê? Que aqueles países que praticam essa ética do mais forte, eles, né, se combatem entre si para ver quem é o que vai predominar aí. E os demais que têm uma democracia ou uma ética mais fragilizada ficam para trás, né? Vejamos a outra citação. Mas se houvesse um homem com força suficiente entre o super-homem, veja a ideia do Nietzsche, né, do além-homem, né, que aqui é dito super-homem, mas na verdade é além-homem, né? Devemos corrigir, né, o Durant nesse sentido, porque o Nietzsche não fala do super-homem, né, ele fala do além-homem, que nem ele sabe mais ou menos o que seria, né? Uma proposta aí filosófica, que estaria por se definir. Ele iria desembaraçar-se, romper e fugir de tudo isso, esmagaria com os pés todas as nossas fórmulas, feitiços e amuletos, e todas as nossas leis, que pecam contra a natureza. Então, mais uma vez aí o outro sofista reforçando a ética do mais forte, né? Que a partir da ética do mais forte,
que seria aí representada na micropolítica, né, numa política menor aí, pelo individual, que seria o super-homem, um além-homem, né, esse seria, né, um revolucionário aí ético, porque ele acabaria aí com essas ideias, segundo o sofista, né, muito mitológicas que prevaleciam, né, que vão, segundo ele, contra a natureza. Esta justiça é uma moralidade não para homens, mas para lacaios. É uma moralidade de escravos, não de heróis. As verdadeiras virtudes de um homem são a coragem e a inteligência. Então, é complementado, né, com uma outra citação. Devemos lembrar que aqui só estão pequenos trechos, né, dessas conversas, desses diálogos. É importante que se confira o diálogo ali no texto. Então, se coloca aqui, né, mas se reforça mais uma vez a ética do mais forte. E como Sócrates, né, no diálogo, e o próprio Platão, na sua descrição e na sua filosofia política, vão resolver esse problema colocado pelos sofistas, de que a ética é a ética do mais forte. Vão resolver lá no final, né, com a resolução, com a solução ética. Mas agora, a princípio, o que nós devemos entender? Que Platão vai deixar claro, né, que para se compreender a justiça, não se pode fazer igual os sofistas faziam, né, tentavam analisar uma ética individual, a ética do indivíduo. Deve-se analisar, se propor uma ética pública, né, uma ética aí da polis geral, para depois nós começarmos a compreender o que seria justiça no particular. Por isso que eu coloquei aqui justiça em grande escala. Primeiro devemos compreender a justiça de maneira ampla, para depois entendermos ela no modo individual particular. Aí vem o método, né, que decorre aí do problema político. Vimos primeiro o problema ético e agora o político. Então, se no problema ético devemos ter, né, uma visão geral, né, para resolver o problema da ética, o problema político nos vai dar outra pista, que é o método. Vejamos o que diz essas citações. A justiça seria uma questão simples, diz Platão, se os homens fossem simples. Um comunismo anarquista seria o bastante. Então aqui Platão, né, se aproxima das ideias dos socialistas utópicos, mas ele não é tão ingênuo como estes, né? E também aí de algumas ideias de Rousseau, que vão ser representadas mais para frente, de que o homem é bom, né? E depois a sociedade, a civilização o corrompe. Mas não é assim. Platão vai entender o quê? Que se a natureza do homem fosse boa, como prega o Rousseau, seria fácil resolver esse problema, mas não é assim, né? O homem é egoísta, né? Tem a questão da vaidade, tem alguns vícios. Então o problema é mais complexo, né? Nós precisamos ter um método para resolver esse problema aí do egoísmo, dos vícios humanos do homem. Então, seria o caso, né, de não implantar um comunismo anarquista de imediato e para todas as classes. Nós vamos ver que Platão vai defender o comunismo na classe dirigente, não nas demais classes. Então ele começa a perceber, só que de uma maneira não ingênua, né, que o problema é mais complexo do que parece. Precisa-se de um método para resolver isso. E tendo cuidado para que suas famílias não excedam seus recursos, porque terão em vista a pobreza ou a guerra. É claro que terão um antepasto, sal, azeitonas, queijos, cebolas e couves, outras ervas do campo próprias para serem cozidas. Então aqui, Platão percebendo, né, a natureza aí primitiva do homem, algumas questões que precisam ser aprimoradas. Vejam só, e tendo cuidado para que suas famílias não excedam seus recursos, né? Não tenham a ganância, né? Para que não se desenvolva e se aprofunda o egoísmo, porque terão em vista a pobreza ou a guerra. Então uma pessoa, né, para não cair aí na pobreza, ou não cair nas disputas guerreiras, ela precisa ter uma educação melhor do que a que estava organizada. Então Platão vai implantar, né, a academia e vai propor a sua filosofia política justamente para prevenir essas questões, tanto da pobreza como da guerra, que muitas delas decorrem do instinto, não são vistas aí claramente de modo racional, né, para se impedir essas situações. É claro que terão um antepasto, sal, azeitonas, queijos, cebolas e couves, ou outras ervas do campo próprias para serem cozidas. Então ele percebe, né,
que o indivíduo educado, ele mesmo ia prover a sua subsistência, né? Antecipar isso, para que não caísse aí no excesso, né? E não caísse aí nas questões guerreiras e não se visse desprevenido aí no meio da pobreza. Então ele ia se habilitar, né? Ia se preparar antecipadamente com uma boa educação. Então aí colocamos, né, como nós dissemos, alguns dos socialistas um pouco ingênuos, né, quanto a essa questão da natureza humana. O Diógenes lá, né, o cínico, que vai viver uma vida simples, né, não percebendo outras questões. Filosofia e cínica do Diógenes é muito importante por causa da simplicidade, mas é um pouco ingênuo em relação às outras questões. Simon, Fourier e Tolstói são outros exemplos aí de pregadores, né, que tentaram aí implantar, né, um socialismo, né, ter ideias sobre um socialismo, só que um pouco tanto ingênuas, né, porque não viram a natureza humana de um modo mais claro, aí, como Platão propõe. Então, qual que seria esse método, né? Platão vai dizer que essas formas de governo, aristocracia, oligarquia, elas pecam sempre ou pela carência ou pelo excesso. Vejamos a aristocracia. Quando eu digo aristocracia, não é a proposta por Platão. Platão vai propor uma aristocracia da alma, né? Mas aqui estou interpretando uma aristocracia de grupos, né? Uma aristocracia materialista, que pecou aí durante a história por causa das suas limitações do círculo de poder. Então, a partir do momento que concentra num pequeno grupo, as decisões acabam se desgastando, né? Acaba fomentando aí a revolução, que vem justamente para retirar essa forma de governo. Então, em Atenas acontece isso, né? Muito. Era um sistema aristocrático, né? Como as demais polis, e acaba se desgastando e se cai na democracia, que também aí vai ser desgastada, né, pela questão do excesso, né, pelo direito aí de participação política ampliado. A oligarquia é a mesma coisa, né, o excesso, né, pela busca da riqueza imediata acaba desgastando a oligarquia, principalmente com as outras classes, né, sociais que começam a perceber um abuso aí da riqueza no sistema oligárquico. E a revolução, como eu disse, ela aparece sempre depois que esses regimes se desgastam. A democracia, falta educação para selecionar os mais sensatos. Aí Platão faz a crítica, né? Que, por exemplo, o sistema democrático de Atenas, né, dava participação política para um monte de gente, né, uma participação aí diferente das outras polis, mas que também esse povo não tinha certa educação filosófica ou racional para participar politicamente de maneira correta, segundo ele. Isso acontecia muito, né, nas outras civilizações que ele viu, né, que eram mais estabilizadoras, por causa justamente da classe dirigente ter uma educação, né, diferente das demais. Então ele vai ser um crítico da democracia. Então ele vai fazer, né, depois, né, algumas argumentações. Eu coloquei aqui a questão da fabricação de sapatos de médicos, que ele vai propor um raciocínio para a gente, né, que quando a gente quer arrumar um sapato, a gente vai no sapateiro ou cuidar da saúde no médico. Nós não vamos no açougueiro e não vamos no mecânico, por exemplo, para resolver problemas aí relacionados aos calçados e à saúde. Só que justamente nós fazemos isso, né, no governo. Em vez de colocarmos alguém aí que tem a ciência da estatística, que tem, né, a filosofia, a racionalidade, conhecimento do governo, nós colocamos mercadores e guerreiros no governo. E justamente levam as cidades às ruínas. A gente vai ver que essa é uma colocação injusta, a partir do momento, né, que não obedece ali o conceito e a definição de justiça que nós vamos ver no final da exposição. Nessa tela nós chegamos aí no problema psicológico. Depois de vermos inicialmente ali o problema ético, que vai ser proposto ali por Platão, que nós devemos conhecer primeiro, né, resolver, colocar uma solução abrangente para depois analisarmos o particular, e depois, durante o problema político, que precisamos de um método, né, para resolver a questão política,
Vamos ver agora o problema psicológico, que Platão aí vai propor a sofocracia, que é o método de governo do rei filósofo. Então a sofocracia aí não é tanto debatida hoje, né? Ficou aí mais na filosofia antiga, filosofia política antiga, mas é um conceito que tem que ser levantado. Foi até exercitado um pouco por Marco Aurélio, né, no Império Romano, que tivemos aí um imperador filósofo, né, com sabedoria, né? Vemos aí não perfeitamente como ele conduziu o governo, mas vimos que pode funcionar, né, corrigindo algumas questões. Então, esse rei filósofo, ele sairia justamente da classe, uma classe aristocrática, que seria dos melhores, né? Quando eu coloco aqui aristocracia, eu estou falando dos melhores da alma, não os melhores aí do ponto de vista materialista. O que seria essa aristocracia, né? Uma aristocracia é um intelecto moral, que tem um desenvolvimento grande de inteligência, não só dela, né, mas de moralidade, né, que esteja aí afinado à ética, à moral. Então essa seria a classe aristocrática que Platão vai propor educar, e dessa classe sairia o rei filósofo, que seria aí a consolidação do regime da sofocracia. Mas vamos ver o que ele diz aí a respeito do problema psicológico. Então ele, baseado ali na teoria das três almas, né, ele vai dizer o seguinte: teoria das três almas, a racional, a irascível e concupiscente, respectivamente, representam, né, a do filósofo governante, que seria a racional, a do guerreiro e militares seria a irascível, e a dos mercadores e produtores seria a concupiscente. Então, segundo Platão, segundo a sua filosofia política, nós temos, né, somos aí animados por três almas, né? Veja que ele não coloca a unidade da alma, né? Ele divide aí. Mas podemos entender isso de que forma, né? Cada um de nós, né, tem essas três tendências aí em nós. Uns, né, temos mais predominante a questão racional, outros a mais a questão irascível e concupiscente. Todas elas têm as suas virtudes associadas e têm os seus vícios associados, certo? Então, o Platão vai dizer que o Estado, né, ele deve obedecer esse mesmo problema aí psicológico, né? Precisa colocar uma solução psicológica. Então, o filósofo e o governante, que são, né, o racional aí, que teriam uma alma racional, esses que deveriam governar segundo o Platão, e seriam educados e formados, né, por toda a sua descrição ali, por toda a sua filosofia política. Por isso aí que vemos a questão da pedagogia, né, a questão aí da educação na obra do Platão, justamente para formar, né, de modo racional, para acolher entre todas as classes. Vejam que as classes sociais, né, propostas por Platão, elas não são rígidas, elas permitem, né, uma flexibilidade. Então, um indivíduo, né, por exemplo, que fosse filho de um mercador, né, e fosse educado de maneira democrática com a educação, né, proposta por Platão, poderia chegar a ser o dirigente, né, da república platônica, aí vamos dizer. Então, ele permite uma mobilidade entre as classes. E a mesma coisa ao contrário, né? Um filho de uma pessoa ilustrada, de alguém eminente, né, na classe social de Atenas, poderia, né, ser rebaixado aí durante as classes sociais. Por exemplo, tem uma tendência maior para ser militar, já não pertenceria mais à classe dos governantes, seria aproveitado na sua virtude, né, que é a coragem, por exemplo, nos meios militares. Então, Platão vai dizer que a nossa psicologia, né, é formada por três almas, cada um de nós tem uma dessas almas que predomina, né, que deve ser aproveitada. Aí começamos a entender o conceito de Platão a respeito da justiça, né, que é cada um aí está de acordo com a sua vocação, né, fazer o que deve, né, não fazer algo que não está nas suas vocações, que seria aí uma injustiça, e que tanto é aplicada no modo particular como no Estado, né, no governo. Então seriam injustiças praticadas contra a natureza humana. A ruína chega quando o negociante cujo coração se anima com a riqueza torna-se o governante, ou quando o general usa o seu exército para instalar uma ditadura militar. Então ele está nos dizendo aqui que quando nós colocamos
esses indivíduos de alma irascível ou concupiscente, o irascível aí representado pelos militares e o concupiscente pelos empresários, né, pelos mercadores ou produtores no governo, eles logo, né, revelam a injustiça dessa prática, porque eles abandonam a estadística, abandonam o governo para fazerem o que está de acordo com a sua vocação. Um é ter, né, a honra, que é a questão do militar, e o outro é a questão de ter os lucros, né, relacionado aí com os mercadores, com os produtores, os empresários, né, na nossa época. Então vai dizer isso que isso é um erro, né, quando nós fazemos isso. Vamos lembrar lá da questão do sapateiro e do médico, né? Devemos colocar, para sermos justos conosco mesmo, né? E com o Estado, colocar alguém realmente habilitado para o governo. Enquanto os filósofos não forem reis, ou os reis e príncipes deste mundo não tiverem o espírito e o poder da filosofia, e a sabedoria e a liderança política não se encontrarem no mesmo homem, as cidades jamais deixarão de sofrer de seus males, o mesmo acontecendo com a raça humana. Essa citação é uma das mais famosas de Platão, que há uma defesa aí do sistema denominado sofocracia, do rei filósofo. Então ele está colocando aqui, né? Enquanto não se transformar os filósofos em reis, não colocarem eles para governar, ou os próprios reis das cidades não se tornarem filósofos, né? Com a faculdade aí da filosofia, né? A questão aí da habilidade da filosofia, a sabedoria e a liderança política não se encontrarem no mesmo homem, né? Que seria aí o rei filósofo, as cidades vão à ruína, né? As cidades vão continuar sofrendo. Então nós sentimos muito isso, né? Principalmente quando nós colocamos esses mercadores, esses guerreiros no governo, que a partir do momento que nós praticamos, né, algo injusto com a cidade, que é eleger esses indivíduos, a cidade, né, o Estado passa, né, a nos oprimir, né, passa, por exemplo, a nos violentar, a nos roubar, né? Então esses indivíduos eles logo largam, né, a questão da estadística para se dedicarem à sua vocação, que é o lucro ou a questão da honra. E aí causam uma ruína dos estados, das cidades. Então Platão nos alerta a respeito disso, que quando nós praticamos uma injustiça, não elegemos o indivíduo corretamente, aquele que tem a alma racional, nós somos objeto aí por parte do Estado, por parte desses governantes, de uma injustiça, né? Sofremos a sua injustiça. Por quê? Porque eles não estão colocados aonde, né, tem a sua vocação e onde deveriam ser aproveitados. Quer dizer, os guerreiros deveriam ser aproveitados aí na área militar, né? Porque eles têm a coragem e justamente poderiam fazer essa defesa. E os mercadores na questão do mercado, né, do comércio. Quando nós colocamos no governo, estamos praticando algo errado, segundo o filósofo Platão. Agora vamos passar para as soluções. Agora inverte-se a ordem, né? Vimos que o problema psicológico apareceu no final e agora é o primeiro a ser resolvido. Como que se resolveria isso segundo, né, o Platão? Selecionando o governante, né, com uma educação universal, que seria mediante o atletismo ou a ginástica e a música. Então tem que haver um equilíbrio aí entre a educação física e a educação que sensibiliza, segundo o Platão, porque senão se tornam indivíduos muito grosseiros, né? Muito brutos aí com a questão física apenas, e indivíduos muito sensibilizados com a falta de algumas habilidades aí físicas, se nós só nos dedicarmos à música, por exemplo. Então deve haver um equilíbrio. Vamos lembrar que Platão propõe, né, um sistema democrático para a educação, que todos deveriam ter uma educação democrática. Se trouxermos isso para a nossa época, seria o caso de eliminar a educação privada, tornar toda ela pública, né? Porque a partir do momento que nós deixamos algumas diferenças, né, não adianta nós incorporarmos todos os cidadãos na educação, né, tornar ela universal, né, não no sentido amplo, mas um pseudo-universalismo, se nós ainda deixamos algumas diferenças, né, sem resolver.
Então teria que se eliminar aí a educação privada, se prover uma educação pública igual para todos, né? Porque aí todos seriam formados da mesma forma, e segundo Platão, é aí que nós poderíamos selecionar de acordo com as vocações. Depois vemos a questão do sonho, né, e da psicanálise, que é uma antecipação do que o Freud vai criar e desenvolver depois. Vejam a preocupação do Platão com a natureza instintiva, né, com o inconsciente do ser humano, né, que não era percebido ali pela sua época e que Freud vai perceber muito bem. Nossa psicologia política está perplexa, alega ele, porque não estudamos de forma adequada os vários apetites ou instintos do homem. Então tem que ser levado em consideração a questão do inconsciente, né? Platão não diz inconsciente dessa forma, mas coloca aí a questão instintiva, que às vezes se sobrepõe sobre a questão racional e prejudica, né? São os vícios se sobrepondo às virtudes. Então o homem precisa ser educado na virtude para que sufoque alguns dos seus instintos primitivos. Instrução sem coação. Então ele vai propor uma educação sem a coação, né, sem a imposição, uma margem de liberdade. Deus como a causa primeira ou ela vital, né, vemos as ideias aí de Bergson, a questão do ela vital. Então ele vai propor a ideia, né, racional, não uma crença apenas, né, algo racional, numa ideia de Deus, uma causa primeira. Então é como se ele dissesse assim, né, que o indivíduo educado sem a ideia de Deus, ou sem a ideia de uma causa primeira, ou ela vital, organizando tudo, ele, né, se deixa aí desviar aí das suas finalidades, né, não tem uma orientação muito justa. E da mesma forma, né, nos diálogos lá nós vamos perceber que quando nós educamos as crianças, e isso faziam muito os gregos, né, ele vai criticar isso, com algumas mentiras, né, atribuindo aos deuses, por exemplo, vícios humanos. Quando esses indivíduos passam, né, do período educacional, eles começam a perceber que foram objeto das mentiras aí dos seus educadores. Começam a partir daí não ter crescido nada. Então seria justo, né, uma educação que ensinasse de maneira correta as questões aí ligadas à causa primeira, a Deus, né, de maneira racional, não de maneira mitológica ou religiosa, no qual se confundem aí alguns vícios humanos com os de Deus, né, vamos dizer assim. E a filosofia, pensar com clareza, que é metafísica. Então Platão vai dizer que a metafísica é o pensar com clareza, e governar com inteligência, que é a política. Então esse indivíduo racional, esse indivíduo que segundo ele deveria ser orientado, aí, né, colocado para dirigir a polis, é um indivíduo que conhece a metafísica, que vai estudar a filosofia e que vai pensar com clareza, e dessa forma também vai governar com inteligência, vai dominar aí a ciência estadística, que é para a direção da polis, que nós podemos dizer aí que é a política. E vai propor também uma experiência prática. Então, o Platão, quando coloca aqui aquela classe aristocrática, depois de educada, né, ela tem que passar por uma experiência prática. Qual que seria essa experiência prática? Conviver, né, com as demais classes, com a classe militar, com a classe dos mercadores, para ser experimentado, ter experiências, né, e só ali, numa idade mais avançada, depois dos 50 anos, aí poderia ser selecionado o rei filósofo, né, depois dessa experiência prática também, não só teórica. Então vejamos que muitas das críticas colocadas aí sobre a obra do Platão, né, questão do platonismo, né, de algo muito ideal, do mundo das ideias, não tem realidade quando se estuda a obra, né, porque vê que ele coloca uma questão prática também, né, ele não abandona essa ideia de se experimentar praticamente a sua filosofia política. Isso é muito importante, porque pouco se vê, né? Se fala aí muito que Platão tinha uma ideia muito abstrata, que Aristóteles passa a ter uma ideia mais prática da questão, mas já vemos isso na própria obra de Platão. Passamos agora para a solução política, depois da solução psicológica, né, proposta por Platão, que deveríamos colocar ali o rei filósofo. A solução política vai determinar o quê? Diretrizes políticas. Então nós temos que ter, né, algumas
práticas políticas para orientar a educação, orientar a polis no sentido de concretizar a ideia lá da filosofia política de Platão. Democracia significa perfeita igualdade de oportunidade, em especial na educação, não o rodízio de todos os homens comuns nos cargos públicos. Vemos aqui a crítica de Platão referente aí à democracia. Na verdade, a democracia, segundo ele, é um conceito aí para ser aplicado na educação e não na política, né? Nós temos o costume de aplicar na política, o que acaba, né, desgastando pelo excesso. Não o rodízio de todos os homens comuns nos cargos públicos, não colocar, né, qualquer alma a irascível ou a concupiscente nos cargos públicos. O que seria isso? Uma aristocracia democrática? Né? Dura coloca isso, né? Que essa filosofia política do Platão seria a defesa aí de uma aristocracia democrática. Por quê? Porque se chegaria a uma aristocracia depois de toda uma educação de um grupo de indivíduos corretamente educados, né? Depois de uma educação democrática, feita para todos, de modo universal. Então, ele coloca aí o pensamento de Platão situado entre uma aristocracia e uma democracia, porque Platão defende a democracia na educação e uma aristocracia política. Mas não vamos esquecer que o regime defendido por Platão é a sofocracia, que é a do rei filósofo. Seria uma espécie aí, uma derivação da monarquia, né? Seria o governo de um rei, né? Isso fica muito claro quando ele diz lá o rei filósofo. Então, seria extraído desse rei justamente dessa classe aristocrática mais experimentada, educada aí nos parâmetros propostos pela filosofia política do Platão. Mas aí, né, fica uma questão aí para ser discutida. Platão defendia a sofocracia ou uma aristocracia democrática, a partir do momento que ele defende a democracia na educação e a aristocracia na política. Coloquei aqui sobre a interrogação justamente para vocês refletirem a respeito. Ele vai propor o comunismo entre os guardiães, então o comunismo de Platão não é estendido aí às demais classes, justamente por ir contra as suas vocações. Como que você vai propor um comunismo para a classe, né, de mercadores, né, se eles têm como vocação lucro, né? Então seria contra a sua própria natureza. Platão percebe isso, né? Leva em conta essa questão psicológica e vai propor o comunismo só entre aquela classe mais instruída, mais ilustrada, que foi educada e está capacitada para viver em comunismo, né? Para viver aí numa sociedade diferente da atual. Justamente para que também não gere, né? Porque se você não implanta o comunismo nessa classe, você vai ter problemas, né? Vamos ver aí, por exemplo, na Revolução Russa, que tivemos esses problemas, né? Da questão aí das disputas, das honrarias, né? Questão aí de Trotsky, de Stalin, questão aí que foi muito desenvolvida e acabou atrapalhando aí a questão aí da Revolução Russa, da implantação do socialismo. Por que não haverá barreira sexual de qualquer espécie nessa comunidade, muito menos na educação? A menina terá as mesmas oportunidades intelectuais que o menino, a mesma chance de alçar-se às mais elevadas posições do Estado. Então, Platão antecipa aí as questões aí do feminismo, né? Se coloca aí na defesa da mulher, de uma educação democrática, também para a mulher. Isso, né, se desenvolveu, né, esse tipo de pensamento, aí formou-se os movimentos feministas, tal, mas Platão já via, né, que não poderia haver nenhum impedimento, né, que deveria haver igualdade de oportunidades, né? Quando eu falo de igualdade de oportunidades, né, nós devemos levar em consideração também o que o próprio Platão coloca aqui. Não é porque eu defendo uma igualdade de oportunidades que as igualdades vocacionais sejam as mesmas. Então nós podemos também encontrar mulheres aqui que não teriam a alma racional, né? Teriam a alma irascível ou a alma concupiscente. Não deveriam ser colocadas na classe dirigente. E a mesma coisa, mulheres, né, que teriam esse desenvolvimento e que deveriam ser aproveitadas para dirigirem. Então seria isso feito por uma espécie de seleção educacional proposta pelo Platão. Então aqui nós vemos algumas diretrizes políticas, né, uma solução política, que devem ser acompanhadas no texto, né, porque aqui estão de maneira mais sintéticas, apenas para nós entendermos um pouco do pensamento de Platão. E agora chegamos à solução ética, né? Vamos ver o que
Platão nos coloca aí sobre o que é justiça, que foi o tema discutido lá na abertura do livro. Então, justiça, segundo ele, é ter e fazer o que nos compete. Vemos que nós chegamos num conceito que é diferente daquele conceito do mais forte. Então, não basta ser o mais forte, né? Por exemplo, não basta colocar no governo um guerreiro, por exemplo, que seria aquele que teria aí a questão da fortaleza, a questão da coragem, porque ele iria arruinar a cidade. A partir do momento que ele ia abandonar, né, a questão da estadística e se entregar à sua vocação, que é a busca de honrarias, certo? Então, não seria aí o fazer o que lhe compete. Então, seria colocado de maneira errada no governo, e muitas vezes nós fazemos isso. Então, essa é a definição, o conceito de justiça, né, proposto aí pela ética de Platão. Então, se nós tivermos essa ética, né, de fazermos o que nos compete e de colocarmos no governo os competentes, nós estaremos aí eticamente praticando a justiça. Mesma forma, quando nós fazemos isso errado, né, quando nós não fazemos o que nos compete, ou quando nós colocamos almas diferentes das suas vocações, né, que não estão aí de acordo com a justiça, nós praticamos a injustiça. Porque colocamos mercadores, colocamos guerreiros no governo, não é o fazer, né, que lhes compete. Então estaremos aí de modo incorreto, de modo injusto, tratando a questão política. Se colocarmos eles, né, nas suas vocações, por exemplo, a alma irascível na proteção da cidade e a alma concupiscente, né, nas questões aí do mercado, estaremos sendo justos com eles e com a própria cidade, a partir do momento que eles estarão aí de acordo com a sua vocação. Questão aí do clero, dos jesuítas e do Partido Comunista, que são algumas experiências, né, das ideias do Platão. Então não são tão utópicas assim, né? Utópicas aí no sentido do não lugar. Tiveram lugar na história, podem ser pesquisadas, coloquei aí para que vocês pesquisem depois, né? Para compreender como foram essas experiências, né, a partir de algumas ideias propostas pelo Platão. Então vemos aí uma experiência com o clero, né, que durante 1000 anos governou a Europa, né, por uma ordem de guardiães. Então uma classe ilustrada, a dos sacerdotes aí, né, a do clero europeu que governou por vários anos, né, 1000 anos, né, a Europa, e de certa forma conseguiu alguns avanços, né? Embora teve muitos erros também. Mas, por exemplo, né, não havia uma contestação do poder durante esse governo. E isso deve ser observado, né? Quando nós colocamos indivíduos de almas não vocacionadas aí, nós começamos a perceber, né, que temos muitos problemas na política, na sociedade. Então, o poder aí foi um pouco mais estabilizado nesse momento. Tanto é que durou 1000 anos. Questão dos jesuítas que educaram, né? Os jesuítas que durante algum tempo governaram o Paraguai eram guardiães semiplatônicos. Então eles promoveram o progresso e o avanço das civilizações ali, que muitas delas se encontravam, né, na barbárie, né? Na questão do predomínio do instinto. De certa forma educaram, né? Isso é muito polêmico, né? Essa questão aí da questão da civilização e da barbárie, mas nós estamos aqui analisando do ponto de vista, não da filosofia materialista, do ponto de vista da filosofia espiritualista. E devemos notar, né, que algumas almas racionais, né, estariam aí no lugar correto para educar as demais, né, que às vezes se deixavam aí predominar pelas questões do instinto, tinha uma vocação instintiva, né. Por exemplo, né, nós podemos ver aí que as suas preocupações, né, das civilizações aí selvagens eram mais com a fome, com a sede, né? Não tinham a questão aí da busca da verdade, questões abstratas, né? Que mais? A questão da sabedoria associada. Mas tem muitos a nos ensinar, né? Porque tem uma virtude que deve ser aproveitada, que justamente é essa virtude da temperança. Então, deveria ser aproveitado isso nas civilizações aí que estavam aí no estado de selvageria, que estavam aí para serem colocadas educacionalmente no mundo, na sociedade, né, civil organizada, né. Os jesuítas, apesar, né, de muitas críticas que se colocam contra eles, tinham essa função, né,
Por exemplo, aqui no Brasil foram eles que trouxeram a filosofia, né? Questão aí do Ratio Studiorum, né? Que foi o ingresso da filosofia aqui no nosso território. Então nós devemos ver aí algumas importantes contribuições, né, dessas organizações, embora tenham muitas críticas a serem feitas também, né? Mas podemos colher experiências importantes que se aproximam da ideia de Platão e da sua filosofia política. E por último, questão aí do Partido Comunista, né, que governou ali durante a Revolução Russa, os bolcheviques, Partido Comunista que governou a Rússia após a Revolução de Novembro de 1917. Tomou uma forma estranhadamente parecida com a República. Lá vimos o grupo de bolcheviques, né, um pequeno grupo governando todo aquele território, né, mostrando que pode ser possível, né, um pequeno grupo fazer isso, né, embora que também tenha os seus erros. Quando eu digo aí Revolução Russa, eu não estou me referindo ao período stalinista, né, mas estou me referindo ao período ali dos bolcheviques, que foi um grupo que a gente pode colocar aí muito próximo do que propunha a filosofia política de Platão quando fala dos guardiães, daquelas almas racionais que vão dirigir os demais, né, que vão organizar. Então são 3 exemplos que podem ser pesquisados, que colocam aí a filosofia política de Platão não como utópica, porque tiveram experiências concretas, né, práticas que podem ser estudadas. Então chegamos, né, à definição do que é justiça. É ter e fazer o que nos compete. Dessa forma, para encerrar, vamos analisar aquele quadro, que lá estão disponíveis, né, distribuídos, as funções, as virtudes e os vícios associados a cada tipo de alma, né, ou a cada vocação que está presente nos indivíduos. Então vemos lá que a alma racional, né, tem a função da busca da verdade, que é uma das aspirações da filosofia, né, a busca, né, de conhecimento. A virtude associada é a sabedoria, né, a sabedoria aí também é associada às almas racionais, ao próprio filósofo. Só que tem o vício, né, que também é associado. Muitos, né, caem na preguiça e no orgulho. Então tem que se tomar cuidado com isso, né? Mesmo colocando esses indivíduos de alma racional nos governos, eles podem cair aí no orgulho e na preguiça de não fazerem, não cumprirem a sua função aí corretamente. Então a educação deve prevenir, né, para que esses vícios não se tornem preponderantes, que se desenvolva a virtude, né? Então o ensino aí de uma ética para que aflore a virtude e seja aí cada vez menos preponderante o vício associado. A alma irascível, que é justamente aquela dos guerreiros, né, dos militares, que tem uma função de autopreservação, não é o governo das cidades. A virtude associada é a coragem e fortaleza. Temos essa virtude, deve ser aproveitada justamente. Só que também tem os seus vícios, que é a raiva e a inveja. Então, muitas vezes, quando esses indivíduos tomam poder, né, começam a promover guerras, né, violência. Então, isso decorre justamente da injustiça que cometemos ao eleger esses indivíduos para o governo. E acabamos sendo objeto, né, do erro, seja com a violência, né, somos violentados com os seus governos, ou somos também colocados aí numa posição mais difícil, né, justamente por fazermos a injustiça, colocarmos esses indivíduos no governo quando não deveríamos colocar. Muitas vezes saem roubando a gente, né? Somos aí subtraídos do patrimônio público por causa disso. E, por fim, a alma concupiscente, que é aquela mais primitiva, né, mais ligada aos instintos. Sua função é dos instintos básicos, a fome, sede, sexo, etc. A virtude associada, a temperança, que deve ser aproveitada, né? Então aí vemos um senso comum aqui, né, aparecendo aí na temperança. Muitas vezes o indivíduo aí que tem prevalente a alma concupiscente, ele tem a questão do senso comum, sabedoria popular, que deve ser aproveitada. O vício associado à gula, à luxúria e à ganância. Vemos aí a predominância dos instintos sobre a virtude, dos vícios, né, sobre a virtude, que é justamente pela falta de educação. Então podemos aqui fazer, né, uma reflexão. Se deixássemos, né, por exemplo, os povos lá do Paraguai sem educação jesuítica, será que não estariam estacionários, né, não estariam estagnados
nessas questões, né? Prevalecendo aí a gula, a luxúria e a ganância sobre a temperança, sobre o bom senso, né? O senso comum. Então, a importância da educação. Então, o que se decorre aqui da filosofia política de Platão é que temos uma definição de justiça, que é ter e fazer o que nos compete, e a importância da educação, né? A educação aí sendo colocada, né, por meio democrático, a democracia sendo aplicada à educação e não à política, que é um erro que se costuma cometer. Aqui estão as referências, né, sobre a exposição de hoje, onde eu retirei as imagens, e a obra principal aí, que eu retirei as ideias. Agradeço a todos pela participação, né, na atividade de hoje. Peço que curtam e compartilhem aí as nossas redes sociais, o nosso canal Filosofia na PG. Estaremos aí regularmente colocando mais conteúdos e espero vocês até a próxima.